alunos, tudo bom? Vamos para mais uma aula aí. Nesta aula, iremos trabalhar com PROC-V. O que significa PROC-V? Procura vertical. Nós temos aí, no exercício de hoje, um banco de dados, onde é uma biblioteca, certo? Vamos começar aqui formatando, né? Como a gente já viu nos demais exercícios anteriores. Vou selecionar o título aqui, mesclar e centralizar, colocar o tamanho 14 aqui. Um fundo aqui, vou colocar preto, a fonte branca. Cada um escolhe a cor que quiser, pessoal, a fonte que quiser, tá bom? Aumenta aqui, aqui, lançamento, quantidade. Vou selecionar aqui também, colocar do mesmo jeitinho que tá ali. Valor, colocar o cifrão, seleciona todos. Página inicial, no grupo número, estilo moeda ou contábil. As bordas, selecionou. Vem aqui na página inicial, grupo fonte. Clica aqui, ó, todas as bordas, a borda mais simples. Ok? Depois, eu vou querer abrir mais uma planilha aqui embaixo, ó. E vou copiar esses dados aqui, ó. Selecionei, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Aqui, ficou no tamanho para todos. Vou apagar esses dados aqui, que aqui vai vir através do meu PROC-V, certo? Agora, pessoal, eu já tenho aqui a minha matriz. Essa é a minha matriz de dados, onde foi lançado todos os livros. E aqui é a minha matriz de busca, certo? O que eu preciso fazer aqui agora? Para não ter que ficar, pessoal, indo e voltando, é interessante eu renomear, dar um nome para toda essa minha planilha. Como que eu faço isso? Tá vendo esse botãozinho que tem aqui, ó? Logo acima da coluna da linha 1 e do lado da coluna A, quando você clica nele, ó, ele selecionou tudo. A partir do momento que selecionou tudo, você vem aqui, ó, caixa de nome. Clica aqui e eu vou colocar livros, e aperto Enter. Ou seja, toda essa minha planilha aqui se chama de livros. O que eu vou estar usando? Qual as colunas que iremos usar, pessoal? Eu vou usar a coluna de livro, valor, quantidade, autor, gênero e lançamento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Quando você estiver fazendo uma planilha, uma busca, e você tem aqui numa matriz muitas colunas, você pode pegar isso no trabalho, mais de 30 colunas ou menos, 20, pouco. O que vocês podem fazer? Você já faça um rascunho no papel. Ah, eu preciso dessa coluna. Essa coluna, na minha tabela matriz, que é essa aqui de livros, qual é a coluna, qual o número dessa coluna? Então, tem aqui a coluna A, B. Livros está aqui na coluna 2. Valor na coluna 3, quantidade na coluna 4, autor na coluna 5, gênero na coluna 6 e lançamento na coluna 7. Então, aqui fica fácil de identificar, mas quando você vai e volta esse negócio, é melhor você fazer um rascunho para não ter que ficar indo e voltando. Porque quando você faz isso com a função ativada, acaba dando um certo problema para vocês aí, tá bom? Ó, vou dar um zoom aqui para vocês conseguir entender. Agora vem a função PROC-V, que vai ser igual PROC-V, abre parênteses. O que ele me sugere aqui, ó? Valor procurado. Quem é o valor procurado? Através do código do livro. Então, através desse código, eu vou saber qual é o livro, qual é o valor dele, qual é a quantidade, qual é o autor, qual é o gênero e qual é o lançamento. Depois que eu coloquei o valor procurado, o que ele pede agora? Ó? Matriz tabela. Quem é a matriz tabela? Livros. Temos o nome de livros. Não pode ser qualquer um, tá? Colocando livro, ponto e vírgula. Número de índice de coluna. O que eu estou pesquisando aqui? Eu estou pesquisando o livro. O livro na qual coluna? 2. Ponto e vírgula, 0. Por que 0? Eu quero o valor exato, tá?
Ficou desse jeito, nada disponível. Vamos ver agora o valor. Igual, PROC-V, abre parênteses. Valor procurado é o mesmo aqui do código. Ponto e vírgula, matriz tabela, o mesmo. Livros. Ponto e vírgula, número de coluna. Quem que eu estou pesquisando agora? O valor. O valor na minha tabela matriz, que chama livros, está em qual coluna? 3. Então, eu coloco 3, ponto e vírgula 0, porque o valor é exato. Fecha parênteses e aperto Enter. Quantidade, a mesma coisa. Igual, PROC-V, código aqui, matriz tabela, livros, ponto e vírgula, 4, estou pesquisando a quantidade, ponto e vírgula 0, fecha parênteses e aperto Enter. Autor, mesma coisa, igual, PROC-V, valor procurado não muda, que é sempre o código, matriz tabela, livros, tá tudo na mesma matriz. A única coisa que muda, pessoal, é o número de índice de coluna. Se aqui foi 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula 0. Então, só muda o número de índice de coluna, tá? Aqui está seguindo a sequência, porque a gente está pegando a tabela matriz, está numa sequência do jeito que a gente colocou aqui. Gênero igual, PROC-V, abre parênteses. Quem é o valor procurado? O código, ponto e vírgula. Quem é a matriz tabela? Livros, ponto e vírgula. Aqui é o número de coluna, 6, ponto e vírgula 0, valor exato, fecha parênteses, aperto Enter. Lançamento, igual, PROC-V, abre parênteses, código, ponto e vírgula, livros, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula, 0. Pronto, fizemos. Agora, vamos ver se deu certo aqui, ó. Se eu colocar qualquer um desses códigos, eu tenho 12 livros cadastrados nesse momento. Se eu venho aqui e coloco qualquer um código, 3, olha só. Se eu aumentar aqui, olha só. 3 é o livro Senhor dos Anéis, o valor dá 33, eu tenho 214 no estoque, esse é o autor, gênero e ano de lançamento. Só alterar aqui agora, 5, vai mudar. Jogador número 1, valor 62, 324, e aqui eu tenho o autor, gênero e ano de lançamento. Certo? Então, esse é o PROC-V. Parecido, pessoal, não é a mesma coisa, tá? É como se fosse no mercado. Quando a gente vai no mercado, você vai lá, pega o produto, entrega para o caixa, e o caixa passa um leitor de código de barra e vai identificar qual é o produto, qual é o valor, certo? Porém, muitas vezes acontece quando a gente vai passar o produto, o leitor não reconhece o código de barra, por algum motivo. O que o caixa faz? Ele precisa digitar todos os códigos. Digitando todos os códigos lá de barra de código, vai aparecer o produto, desde que ele esteja cadastrado. Então, a mesma coisa daqui. Se não estiver cadastrado, não vai aparecer nada. Tá? Lógico que o mercado ele vai usar o leitor, porque imagina ter que digitar tudo ali, perderia muito tempo, não tinha condição nenhuma. Então, aqui, se eu digitar, ou igual lá no mercado, digita um código errado, eu coloquei 13, o que apareceu? Deu erro aqui porque não reconheceu esse produto. Se eu coloco 12, que é o que eu tenho lá, ele vai reconhecer o produto ali. Beleza? Então, esse é um PROC-V. Certo? Agora, pessoal, fica atento. Eu vou mostrar para vocês aqui um extra, que é usar a função CErro. Para que a função CErro serve? Ela serve para quê? Para quando a gente colocar um produto ou deixar aqui em branco, não ficar desse jeito. Para quem não tem uma noção no Excel, acha que está com erro a fórmula. Tá? Ou visualmente não fica legal. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui, já existe normal, e vou acrescentar na fórmula aqui, ó, igual CErro. Vou lá no final, ponto e vírgula, abro aspas, e vou colocar livro
não cadastrado. Fecho aspas e fecho parênteses. E aperto Enter. O que faço agora? Se eu vim aqui colocar 13, ó, o que apareceu? Livro não cadastrado. Então, ao invés de ficar desse jeito aqui, ó, hashtag N/D, vai ficar livro não cadastrado. Então, eu poderia colocar essa função em todos os demais aqui, não tem problema nenhum. Ou, se eu não quiser que apareça nada, em vez de ficar livro não cadastrado, não localizado, por exemplo, ser erro, aí você vai lá no final, ponto e vírgula, abre e fecha aspas e fecha parênteses. O que eu estou falando? Eu não quero que apareça nada. Então, se tiver aqui em branco, não tiver nada no código, tá vendo? Ó, aqui eu deixei livro não cadastrado e aqui eu deixei em branco. Se eu coloco qualquer um livro normal, volta bonitinho aqui, ó. Tá bom? Porque aqui eu usei a função ser erro. Tá vendo como que ela é, ó? Vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha e vocês verificar aí como que faz essa função passo a passo. Lembrando que em sala de aula vimos esse passo a passo aí, tá bem. Ok? Espero que vocês pratiquem bem aí a nossa aula. Até a próxima.